Olá, pessoal! Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Night com as Nutris. E hoje o tema do nosso bate-papo é: afinal, eu preciso comer de 3 em 3 horas? Essa regra, na verdade, isso é uma regra? É uma pergunta muito comum, muito frequente, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje. Primeiro, vamos responder essa pergunta, né? Então, e aí? Existe essa regra? Precisa comer de 3 em 3 horas? E a resposta para essa pergunta, que muitas vezes é a resposta para várias dúvidas quando o assunto envolve nutrição, é depende. Para quem? Não é uma regra, tá? Mas para algumas pessoas pode funcionar muito bem. Então vamos lá para a gente entender. Não é uma regra. O indivíduo ele não precisa se alimentar a cada 3 horas, tá? Os artigos científicos, a literatura mostra que o organismo ele controla muito bem, em função do apetite, a necessidade calórica que o corpo precisa. Então, a fome é um bom indicador de ingestão calórica. A minha resposta iniciou com depende, porque muitos indivíduos, para que eles consigam organizar de uma forma equilibrada a sua ingestão alimentar, podem precisar consumir alimentos a cada 3 horas. Porque caso eles não façam isso, eles apresentam ou podem apresentar dificuldades em aderir ao planejamento dietético proposto, as orientações propostas pelo nutricionista, por apresentarem fome, e isso dificultar, então, esse ajuste. Por isso que depende. Se você tem um paciente, por exemplo, com compulsão alimentar, é importante para esse paciente, e você vai conseguir identificar isso na sua anamnese, na avaliação que você fez com esse paciente, se ele, então, precisa de ter horários mais regulares para o consumo das refeições, onde você vai estar ajustando quais alimentos vão compor essas refeições, para que ele, então, consiga ter uma melhor aderência, uma maior adesão ao seu planejamento dietético. Agora, existem indivíduos que conseguem respeitar muito bem a sua fome, e isso está dentro do planejamento proposto. E ele não vai ter uma ingestão acima, superior ou inferior, abaixo do que o que você planejou para ele, tá? Então, por isso que a gente precisa investigar e conhecer o nosso paciente. A anamnese, eu costumo dizer, e eu falo sempre isso para os meus alunos, é um ponto-chave da nossa consulta nutricional. É ali que você vai conhecer quem é o seu paciente, qual é o histórico. Então, mesmo que ele seja um paciente que esteja acima do peso, qual é o histórico dele? O que funciona para ele? Ele já tentou emagrecer antes? O que funcionou? O que não funcionou? Então, a individualidade, ela vai te direcionar para qual estratégia, de fato, você vai usar. E isso inclui a frequência, o número das refeições e o aporte, né? Como você vai distribuir a ingestão calórica planejada entre essas refeições, tá? Então, o ponto-chave é a individualidade. Você precisa individualizar. Não é uma regra de fato a obrigação, a necessidade da ingestão de alimentos a cada 3 horas. Mas para muitos pacientes, isso pode funcionar muito bem, tá? E aí, vamos imaginar que seja um indivíduo que você identificou que precise se alimentar a cada 3 horas. E assim, a regra 3 horas, essa, né?
não precisa ser necessariamente dessa forma, tá, gente? É um intervalo maior ou, na verdade, um número maior de refeições. Então, a gente pode trabalhar dentro de um intervalo maior do que 3 horas entre uma refeição e outra. Isso vai funcionar muito de acordo com a rotina e com o apetite do paciente. Então, a gente vai se organizar para que isso aconteça. Então, para quê? Por que isso tem que ser um ponto central? Para que não ocorra exagero, para que esse indivíduo ele não acabe no final consumindo de forma exagerada os alimentos. A gente precisa orientar adequadamente o consumo e precisa da adesão. Então, por isso que a gente vai ajustar de acordo com cada um, de acordo com o que você está observando na anamnese do seu paciente, que vai ser relevante e importante para ele. Agora, não precisa ser, mesmo que você identifique que ele precisa de uma regularidade, de uma frequência maior com relação ao número de refeições que ele faz no dia, não precisa que necessariamente isso represente 3 em 3 horas. Você pode ajustar um intervalo maior do que isso. Vai depender do seu paciente. Para que isso não vire, gente, um problema. Porque você pode organizar muito bem no seu planejamento que ele toma café da manhã às 7, ele faz colação às 10, e aí ele vai almoçar 1 hora, e ele vai lanchar às 16, e ele janta às 19, e ele vai ter a ceia às 22. Esses horários que você está planejando, com algum objetivo específico que você identificou na sua anamnese, e aí por isso você ajustou dessa forma no seu planejamento, atende à rotina do seu paciente? Atende ao apetite dele? Ou ele vai ser forçado a se alimentar naqueles horários? Como é que funciona esse equilíbrio? Você vai precisar buscar isso de forma particular com o seu paciente. Lembrando que não é uma regra. Eu sempre comento isso com os alunos. Como é que eram os nossos antepassados? Como é que era essa ingestão alimentar? A oferta de alimentos, ela era tão grande assim como a gente tem hoje? Porque o que acontece hoje é que nós temos uma grande oferta de alimentos. A industrialização, ela trouxe essa possibilidade. E alimentos que têm ali uma alta densidade calórica muitas vezes. Então, a gente tem que fazer essa associação e comparar. Como é que era feito antes? Será que realmente, se a gente for parar para pensar nos nossos antepassados, isso, né, faz sentido que se alimentar de 3 em 3 horas seja uma regra para todas as pessoas? Então, é um ponto que é bastante discutido na literatura, que a nossa própria fisiologia mostra com relação a isso. Afinal de contas, nós somos indivíduos capazes de armazenar, né, nutrientes específicos no nosso organismo. Então, existe muito essa discussão na literatura e o que se traz de evidência é que não existiria, então, essa regra para o consumo a cada 3 horas. Mas, apesar disso, não é também uma regra para que não ocorra nunca para ninguém, porque nós, na nossa anamnese, podemos identificar que um paciente ou outro, em especial, necessita desse apoio, necessita dessa ingestão equilibrada, com horários mais equilibrados, para que ele possa ter uma adesão melhor ao planejamento dietético. Tudo bem? Então, a resposta para essa pergunta é: depende. E a sua escutativa, a sua anamnese, o seu acompanhamento com o paciente e com as propostas que você vai estar fazendo junto com ele é que vão definir de fato como que você vai conduzir o número de refeições que ele vai receber, que ele vai realizar no dia e principalmente o intervalo de tempo entre essas refeições, tá? Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.